Queridos amigos, mais uma vez nós aqui juntos, para mim é uma alegria. E como sempre, né, nos nossos trabalhos, nas nossas tarefas, nós sempre costumamos iniciar com uma prece. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai Celestial e nós te pedimos, Senhor, que possas estar conosco, que possas estar nos orientando sobre as nossas condutas, sobre aquilo que fazemos. E nós sabemos o quão é necessário que possamos atender aquilo que nos propõe. Então, meu Pai, que possamos aprender um pouquinho mais, que possamos também levar para a nossa vida um pouquinho mais do Evangelho do nosso irmão Jesus. E te pedimos, meu Senhor, estai sempre conosco. Não nos abandones. Apesar de sermos seres ainda tão pequenos, mas com a ajuda, meu Senhor, com a sua ajuda, nós um dia chegaremos a um grande conhecimento. Que a sua luz nos esclareça, hoje e sempre, que assim seja. Bem, queridos amigos, nós vamos falar aqui de um tema que é bem, eu não diria ser interessante, não sei exatamente o que seria, mas está bem no momento daquilo que nós vivemos todos os anos, quando chega novembro, no dia de finados, né? Que é o dia que nós vamos lá visitar o túmulo dos nossos entes queridos, ou não. E nós vamos a um lugar chamado cemitério, né? Que ninguém gosta de cemitério. É um lugar que não traz prazer nenhum. Vamos porque achamos que temos um encontro ou porque necessitamos ir, mas não é um lugar prazeroso que você fala, eu vou lá no cemitério. E então, baseado no livro Ler e Refletir, do Richard Simonetti, e ele fala, tem uma parte aqui que ele fala sobre os cemitérios. Eu achei assim bastante interessante, porque nós nunca falamos muito em cemitério, né? Sabemos que é o lugar que vai lá, enterra, mas nunca falamos muito sobre cemitério. Então as pessoas lançaram perguntas ao Richard Simonetti e ele foi respondendo essas perguntas. E nós vamos ver isso nessa noite, para que nós possamos ouvir, analisar, pensar, meditar e ver se isso tudo que ele disse está certo ou errado. Se nós acharmos que estiver certo, nós vamos mudando o nosso jeito. Se nós achamos que está errado, nós vamos pensar por que nós achamos que está errado. Tudo é uma reflexão. É da análise, é da reflexão que nós mudamos, que nós aceitamos novos conceitos e vamos mudando o nosso jeito de ser. Principalmente quando é para coisa boa, né? Então a primeira pergunta que fizeram ao Simonetti é essa: que dizer da visita aos mortos no cemitério, particularmente no mês de novembro, nas comemorações de finados? Fizeram essa pergunta para ele. Então ele respondeu que essa visita aos dias de finados ao cemitério é uma tradição milenar, que isso vem de muitos, milhares de anos atrás. Por quê? O que é um cemitério na realidade? Um cemitério, ele é um lugar de despojos carnais. Né? O que é um despojo? O que é um despojo? É tudo aquilo que sobra, são restos, são fragmentos. Então, por que carnal?
porque é lá que nós vamos enterrar as pessoas que, os nossos amigos, as pessoas que são caras de uma certa forma, é lá que se enterra os seres humanos depois que eles partem, eles deixam de viver. Bem, acontece que o primeiro cemitério, ele foi criado em 60 mil anos antes de Jesus. Então, é uma coisa velha já, né? O cemitério é uma coisa bem antiga, muito velha. Mas por quê? Quando nós viemos à Terra, esses dias atrás, o Valtinho deu uma palestra aí falando sobre, né? Quando nós chegamos aqui simples e ignorantes, até hoje, muitas das coisas que nós aprendemos é por ensaio e erro. E naquela época não foi diferente. Pelo contrário, se usava muito mais ensaio e erro. Eu experimento, ensaio uma coisa, experimento, se for bom, eu continuo. Se der errado, eu começo a refazer novamente. Então, por ensaio e erro, as pessoas descobriram que, porque quando se morria nessa época, antes de se criar os cemitérios aí, 60 mil anos antes de Jesus, se morria, fazia como se fazia com bicho. Joga em qualquer lugar, joga no mato, descarta esse corpo que não vai ter mais serventia, né? E mesmo que eu quisesse que tivesse serventia, ele não vai ter, porque ele vai sumir, esse corpo vai desaparecer. Então, quer dizer, eles jogavam, colocavam em qualquer lugar. Acontece que aí começou quando um corpo ele se deteriora em qualquer lugar, o cheiro vem, não vem? Se um simples animalzinho, como um rato, um gatinho, um bichinho que se joga lá no mato, quando você passa, o cheiro é bastante desconfortável na decomposição dessa matéria. Agora imagina um ser humano que é um corpo bem maior e que tem uma outra forma de se alimentar, muda bastante o cheiro. O cheiro é pior ainda. E acontece que as pessoas então, vendo que o cheiro não era confortável e vendo isso, começaram a entender também que aqueles despojos ali feitos em qualquer lugar estavam trazendo doenças. Então eles começaram a pensar, vamos enterrar, né? Começaram a enterrar. Mas depois a quantidade também ficou grande e foi melhor então começar a fazer um lugar específico para enterrar. E aí, já observaram que todos os cemitérios são construídos longe da cidade? Só depois, quando a cidade desenvolve bastante, cresce, que tem cidades que o cemitério está no meio da cidade. Mas quando ele foi construído fora da cidade. E o cemitério, então, ele nada mais é do que lugar da veste física de quem retornou à pátria comum. Então, quando eu deixo o meu corpo, quando eu morro, digamos assim, né? Esse corpo, ele vai para um cemitério, porque é o lugar que a ciência vai fazer o seu trabalho na decomposição desse organismo, e o meu espírito volta para minha pátria, para uma pátria comum. E olha, a gente pode pensar, tem pessoas que pensam, será que é assim mesmo? Mas pensemos o seguinte, ó. Católicos, evangélicos, budistas, muçulmanos, espíritas, todas as religiões admitem a existência e sobrevivência do ser presente. Não admite? Mesmo que há religiões que admitam a presença, essa continuação da vida, né, de forma diferente. Uns acham que vai dormir para a eternidade, outros acham, cada um tem uma forma de ver, mas só que todas elas admitem a sobrevivência após a morte, de formas diferentes,
mas todas as religiões admitem. Então, qual a dedução que eu posso tirar disso? Morreu? Morreu o corpo, mas o espírito, a alma, isso não morreu. E aí, eles também vão lá viver no cemitério? Não, eles não vão viver no cemitério, eles vão para um outro lugar. Que cada religião também vê aí um lugar, mas eles vão para um outro lugar, que é para a eternidade. Então, não morrem junto com o corpo. Esse ser, ele vai para um outro lugar, que é o lugar próprio para ele. Lugar próprio para o corpo, lugar próprio para a alma ou para o espírito. Aí veio a segunda pergunta. A segunda pergunta é assim: não se sentem felizes os espíritos quando afetos caros ao seu coração evocam no cemitério pelos condutos do pensamento saudoso? As pessoas vão ao cemitério e vão com saudades, não vão? Com saudades? E chega lá, ela vai fazer uma prece para aquela pessoa. Quando ela vai fazer uma prece, uma oração, uma reza, seja lá qual o nome que seja dito, o que você vai estar fazendo? Você vai estar evocando aquele espírito, aquela alma, aquele ser que você tanto amou. E eles se sentem bem por isso? Claro que se sentem. Quem é que não se sente bem de ser lembrado? Tome por ideia você. Você gostaria de quando você deixasse seu corpo físico, você fosse esquecido? Você se sentiria feliz em pensar, aliás, você se sente feliz em pensar que alguém possa pensar em você? Sem dúvida nenhuma, todos nós sentimos. Eles ficam muito felizes de ser lembrados e principalmente lembrados com saudade. E todos nós um dia ficaremos muito felizes se alguém se lembrar de nós com saudade. O correio disso tudo é o coração. E essa mensagem do coração, ela informa o quanto nós os amamos. E não dá para explicar o que é amar. Pelo menos eu não sei explicar. Mas é uma coisa que a gente sente. Então, quando você vai ver ou pensa num ente querido, num amigo, numa pessoa que te ajudou, você sente assim uma coisa assim, tão assim de, meu Deus, que saudade, né? Você sente um negócio muito bom, uma coisa que te faz bem e com certeza faz bem para aqueles também. E na realidade, eles captam a nossa evocação. Quando nós, como eu já disse, quando nós fazemos a eles uma prece, eles captam a nossa evocação. E eles também sentem saudade. Não é só nós. Porque gostamos um do outro, amamos um outro. E isso nos traz saudade, né? Mas o estranho que é assim, se nós fazemos isso no cemitério, é como se a gente marcasse um encontro ali com eles no cemitério, né? Estranho, né? Marcar um encontro no cemitério. Então eu vou lá no cemitério para poder encontrar, né, o meu pai, minha mãe, meu filho, meus sobrinhos, meu irmão. Meio estranho isso. É um lugar muito triste para marcar um encontro. E marcar um encontro é assim, quando nós pensamos que nós vamos fazer algo, nós estamos marcando esse encontro e eles são atraídos pela nossa lembrança. Agora, por exemplo, se um filho que mora numa outra cidade, ele vai vir te visitar, vai vir te ver, onde você vai marcar esse encontro com ele? No cemitério? Meio estranho, não é? Por que não pode ser num outro lugar? Então, marcar esse encontro no cemitério é o que faz quem frequenta assiduamente lá. Os seus entes queridos vai visitar lá no cemitério.
vai cultuar a memória dele lá no cemitério. E tem tantas outras coisas que nós podemos pensar deles com tanto carinho, não é? Quando o espírito desencarnou recentemente e você vai lá no cemitério para, fazer a sua prece, para fazer o seu pedido por ele, ele vai. Mas para ele, pensa quanto que não é desagradável ele estar vendo o corpo dele em decomposição. Depois que ele já está mais tempo lá na espiritualidade, ele entende isso e já não afeta. Mas você imagina vendo o seu corpo sendo destruído, os bichinhos comendo. Deve ser um desconforto muito grande, né? E então vem a quarta pergunta. A quarta pergunta é assim: então não devemos ir ao cemitério? Aí ele diz que eventualmente nós devemos ir ao cemitério. Quando que eu devo ir ao cemitério? Eu devo ir ao cemitério quando eu tenho que cumprir esse dever de sepultar um amigo, um ente querido, alguém que para mim é bastante caro, ou até aquele que não é caro também. Se você for amoroso, tiver amor, você também pode lá acontecer, ajudar esse sepultamento. Então essa é uma situação que eu tenho que ir, que não tem jeito, e a outra situação são os cuidados com os túmulos. Essa conservação cabe a nós, os familiares, de estar fazendo, deixando arrumado, e isso também acaba nos fazendo bem. E aí então vem pergunta número 5. Nas datas significativas como finados, Natal, Ano Novo, Dia dos Pais, Dia das Mães, aniversário de casamento, de nascimento, de morte e outras, não é importante comparecer ao cemitério para homenagear os mortos queridos? Ora, pensa bem, devemos sempre nos lembrar deles com carinho. Isso é ponto final, né? É interessante que nós rendamos a eles as nossas homenagens. Mas tem uma forma muito melhor de render a nossa homenagem. Aquela flor que eu comprei para levar, para pôr naquele túmulo, por que eu não enfeito a nossa casa? Por que eu não enfeito a minha casa e aí no momento da minha prece, é como se eu estivesse chamando eles para vir. Imagina só, você deixou o seu corpo, você está no mundo espiritual. Aí é dia de finados. Como que você iria se sentir melhor? Como que você ia receber melhor as flores? Que alguém fosse lá levar no seu túmulo aquelas flores e lá fizesse uma oração? Ou se essas flores viessem para um vaso da sua casa e esse vaso fosse colocado numa mesa e ali então você recebesse a sua prece dentro daquele que foi um lar querido para você? Como você ficaria mais feliz? Eu preferia se fosse no próprio lar, né? E mesmo porque no lar não tem aquela frieza lúgubre que tem um cemitério, né? É outra coisa, é outra energia. E aí, na sexta pergunta, aí ele pergunta assim: o que mais deveríamos fazer nessa evocação saudosa? Pelo simples fato de você já trazer essas flores para dentro do seu lar, colocar elas num vaso para fazer a sua prece, imagina então se você reunir a família. Reúne a família. Faça uma leitura de um livro, qualquer livro que seja, uma leitura edificante. E aí a família junto, faça uma prece, uma oração, uma reza, seja lá como for, dedicada a eles. Dizer-lhes o quanto nós amamos, dizer que pensamos neles. E se a emoção for muito forte, chore. Não tem problema nenhum chorar. Mas que sejam lágrimas puras, saudosas, mensageiras do coração. E aí então você vai perguntar, o que é a pergunta número 7.
O que é uma lágrima pura? O que seriam lágrimas puras? O que seriam umas lágrimas puras? Seriam lágrimas livres de sentimentos negativos. Seriam lágrimas sem desespero, sem angústia, sem revoltas. Seria realmente a lágrima de saudade. Livres de questionamentos e dúvidas que exprimem falta de confiança em Deus. Porque muitas vezes nós, como disse na música eu esqueci o nome do menino, ele fala que ele trocou de mal com Deus. Então, uma lágrima pura é uma lágrima que é livre desse questionamento, dessa falta de confiança que nós possamos ter em Deus. Temos o direito de ficar triste? Temos o direito de chorar? Temos. Mas nós vamos chorar a saudade e não o fim, porque a pessoa não deixou de existir. Lágrimas sublimadas pela certeza de que nossos amados vivem em outro plano, vai fazer eles muito mais felizes. Então, nós devemos parar e raciocinar sobre isso. E ainda vem uma última pergunta. Poderemos sentir a sua presença? Será que podemos sentir a presença deles? Aí depende de cada um. Porque eles vêm, né? Eles vêm. Muita gente sente a presença deles. Ou seja, um carinho, ou seja, tem várias formas de você sentir a presença. E agora, quem tiver a sensibilidade, pode até ver. Agora, o que acontece, geralmente, é que as pessoas têm medo. É muito comum as pessoas irem ao cemitério, fazer suas preces, mas não querem que os espíritos, que esse ser amado venha na sua casa. Pensam que os espíritos são assombração, mesmo que seja de um ente querido. Agora você imagina bem, se você amou tanto uma pessoa, se essa pessoa te amou também muito, você acha que ela vai vir junto de você para te fazer algum mal? Ou ela vem para te agradecer? Ou ela vem para sentir com você as saudades? Ou ela vem para rememorar também com você quantas coisas boas vocês viveram juntos? E esse medo que muita gente pensa, que muita gente tem, isso acaba inibindo a possibilidade do encontro, porque aí você cria uma repulsa. E quando nós nos despojarmos desse medo, nós poderemos colher lindos encontros. A morte, ela não se desfaz das ligações afetivas. Nós continuamos amando. Portanto, que quando nós temos um ente querido que já fez a sua passagem, eu não posso dizer eu amava. Eu não posso pôr esse verbo no passado, porque eu ainda amo. Eu ainda amo a minha mãe, eu ainda amo o meu pai, amo o meu filho, amo o meu irmão, amo o meu sobrinho. Não tenho como falar, não, eu amava. Esse sentimento não saiu de mim. E nem de você também. Então essa separação, ela é só transitória, é só um momento, é só uma fase da existência. O amor é a força que liga as almas. E o que se amam legitimamente permanecem ligados para sempre, porque a vida é eterna. A existência humana é apenas um momento dessa vida eterna. O grande problema é que os homens pretendem fazer desse momento aqui na Terra uma eternidade. E esse não é o momento da eternidade.
nós acabamos assim nos apegando a paixões e interesses desse mundo, distraídos, que ficamos da finalidade desse aprendizado. Então, a Terra para nós é como um momento que nós viemos aqui fazer um estágio. No mundo espiritual nós aprendemos toda a teoria, aqui nós vamos estagiar. Aqui nós vamos pôr em prática aquilo que nós aprendemos. Aqui que nós vamos ver se realmente nós sabemos como tem que ser a nossa conduta. E isso acaba sendo uma renovação. Então, estar aqui na Terra é uma jornada de renovação. E que nós não devemos nos desajustar diante da morte de um ente querido. É difícil, não resta a menor dúvida, porque nós amamos e vamos ficar tempo sem ver. Mas nós vamos poder um dia nos encontrarmos, nós vamos poder um dia nos abraçarmos, nós vamos poder um dia estar juntos, morar juntos, vamos poder. Quando passar essa fase, dessa momento que nós temos que viver aqui para nos renovarmos, para sermos melhores, nós vamos viver junto com aquele que nós amamos, porque o amor já veio lá de trás, veio nessa vida e continua para a eternidade. Então, cada pessoa é livre para fazer o que tem vontade de fazer. Mas também, por outro lado, pense nisso tudo. Não tem sensação mais agradável, eu digo por experiência própria, né? Se quem nunca fez, tente fazer. Num dia como esse, né, que vai ser dia de finados na outra semana, compra lá as suas flores, põe lá num vaso na sua casa, reúne a sua família, marca um horário, não precisa ser a família inteira, mas você, seu marido, sua esposa, os seus filhos, seja lá como for para quem vocês vão fazer uma prece, reúne, senta ali numa cadeira em volta da mesa ou senta na sala, no sofá, lê uma lição que traga algum ensinamento, não precisa ser um livro espírita não, qualquer lição que traga um ensinamento. Aí depois dessa leitura, faz o seu pedido para aqueles que vocês amam tanto e que já estão do outro lado. Faça a sua prece, faça com amor, faça com carinho. Se você tiver vontade de chorar, chora, não tem problema. Mas é como eu já disse anteriormente, chora a saudade, não o fim, porque ele não deixou de existir. E depois você vai suspirar. Obrigado, Senhor. E você vai receber um alento muito grande. Porque tanto você vai ficar feliz, vai ficar bem, como ele lá do outro lado também vai ficar bem. E assim, nós marcamos um encontro. E nos encontramos. A nossa pequenez ainda é grande que não conseguimos ver. Mas a paz nós poderemos sentir. E se sentirmos paz, ele também vai sentir. E para encerrar então, eu vou ler uma prece aqui. Vamos, se você quiser, fechar os seus olhos, se você quiser pensar num ente querido seu que já está do outro lado da vida que você tanto ama, você pode fazer isso. E pode pensar nessas palavras que eu vou falar dessa prece. Diante da saudade. Senhor, diante da saudade daqueles que não mais se encontram conosco, que o desespero e a revolta não nos tomem de assalto o coração. Todos viveremos no teu infinito amor. Não existe separação
entre aqueles que verdadeiramente se amam. A saudade é uma ponte de luz unindo as duas extremidades do abismo que o tempo cavou. Concede-nos a devida paciência para esperarmos o reencontro com os que se distanciaram de nossos caminhos. Que a saudade em nós não se transforme num culto doentio à ausência dos que se foram. Qualquer sentimento que nos impeça de aceitar a sábia vontade de Deus é mero capricho da alma. Convertendo saudade em esperança, transmutaremos dor em alegria, treva em luz. Mestre, que a saudade não nos seja um rio caudaloso de tormentosas paixões. E não nos esqueçamos, queridos, Jesus é a maior prova de que nós não morremos. Porque temos exemplo vivo na Bíblia que todo mundo conhece. Jesus ressuscitou. Então, será que Ele e Deus gostariam que os nossos amores deixassem de existir para sempre, que nunca mais estivessem conosco? Não deixariam. Então, que Ele, o Pai, nos abençoe e nos proteja, hoje e sempre. Que assim seja. Um grande abraço. A vida é frágil em viver, é um lindo momento quando se sabe amar. Notar a poesia perdida no tempo, rebuscar, no eterno acreditar. Será que o sonho acabou? Será que o que somos se foi? Sei que a tempestade dará seu lugar a um dia de sol. Certeza que vou te encontrar. Não sei o dia e a hora, mas sei o lugar. Sei que você está bem. Mesmo assim, isso não me impede de chorar. Os nossos momentos, as nossas ideias presentes em todas as canções. O que nós sentimos, os nossos desejos seguirão em nossos corações. Você foi tão cedo à vida, é um mistério, ela não diz porquê. Mas tua semente hoje está presente e vai florescer. Tenho certeza que vou te encontrar. Não sei o dia e a hora, mas sei o lugar. Sei que você está bem. Mesmo assim, isso não me impede de chorar. Não sei o dia e a hora, mas sei o lugar. Sei que você está bem. Mesmo assim, isso não me impede de chorar. Obrigado.